Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem para você. Sou o Padre Demétrios, sou psicólogo e vamos falar mais sobre um laboratório da alma. E hoje eu quero falar com você sobre a positividade tóxica, isto é, quando o otimismo nos faz mal. Eu quero partilhar com você algumas anotações, alguns pensamentos e reflexões feitos nestes dias, tá bom? Então vamos falar sobre a positividade tóxica quando o otimismo nos faz mal. Pois bem, quantas vezes diante de uma situação difícil você tentou ou foi aconselhado por um amigo, amiga, a calar os seus sentimentos, minimizá-los ou ver somente o seu lado bom? A prática dessa busca incansável por positividade, ela pode ser prejudicial. Vivemos um período onde muitas vezes a felicidade é uma ditadura. A ditadura da felicidade, ela nega a natureza humana, que é composta por altos e baixos. A pessoa passa a se culpar por não ser sempre otimista e estar sempre feliz, o que gera mais negatividade. E assim o nosso corpo e a nossa mente respondem pior ao estresse quando negamos o que estamos sentindo. É impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. Veja, a nossa sociedade, ela se baseia na aparência. E a aparência, ela é propagada até a exaustão hoje nas chamadas redes sociais. E abrir espaço para a autocompaixão é o caminho possível para ter um encontro mais verdadeiro consigo mesmo e se livrar do peso de estar sempre bem. É preciso agir conosco como faríamos com um amigo querido, acolhendo seus sentimentos e aceitar que não há vergonha em ter um dia ruim. Vamos definir o que é a positividade tóxica. Ela é a crença que um estado feliz e otimista é desejável, possível e apropriado em todas as situações. Ela resulta na negação, minimização ou invalidação da experiência emocional. A experiência emocional humana, autêntica, deslegitimando a existência de certas emoções e sentimentos que fazem parte da nossa experiência genuína. Veja, gente, na minha opinião, que é baseada na experiência pastoral e clínica, também ela é baseada através de muito estudo sobre as relações humanas. A positividade tóxica é um subproduto de nossa cultura, que supervaloriza o individualismo, a competição e o destaque. Atribuímos o sucesso ao esforço individual de cada um e achamos que podemos ter tudo o que quisermos se acreditarmos e nos esforçarmos. Veja, de certa forma, essa lógica sustenta a economia de mercado, porque nos motiva a trabalhar duro para realizar nossos sonhos de consumo. Por outro lado, a supervalorização da responsabilidade individual é uma ilusão, já que tanto o fracasso quanto o sucesso, eles são multideterminados. Essa insistência no exagero da responsabilidade individual é muito dura e faz com que nos consideremos responsáveis por coisas que, na verdade, não escolhemos. Veja, é comum atribuirmos nossas falhas unicamente às nossas escolhas, crenças e à falta de esforço pessoal. Mas, ao mesmo tempo, esta é uma crença sedutora, porque, quando nos consideramos os únicos responsáveis, temos uma ilusão de poder e de controle. Mais do que isso, as pessoas passam a comparar o quanto são felizes, como se a felicidade fosse um prêmio por competência e a ausência dela uma punição pelo fracasso.
Uma outra questão importante é que hoje se fala em positividade tóxica, e isso muito devido à sua articulação com as redes sociais. Pergunta-se que a positividade tóxica é um fenômeno das redes sociais? Veja, a positividade tóxica já existia antes das redes sociais. Veja, eu me lembro de 2 filmes onde a questão já aparecia. No filme de 1989, Jornada nas Estrelas, A Última Fronteira, Sibok, que é o irmão de Spock, possui a habilidade de revelar e curar as dores mais profundas de uma pessoa através de um elo mental, apresentando sempre o positivo para sufocar as experiências negativas das pessoas. Neste filme, o Capitão Kirk se recusa a abandonar as experiências negativas, suas dores e traumas, dizendo que estas experiências fazem parte de sua humanidade. No outro filme, de 1954, Candinho, o genial Mazzaropi interpreta esta maravilhosa personagem. Candinho é um inveterado otimista tóxico. Seu refrão é: tudo o que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente. Tudo o que acontece de ruim é para melhorar a vida da gente. Essa frase se tornou o refrão de muitas pessoas. No entanto, ela é uma crítica profunda a essa visão de mundo tão positiva que nega os aspectos negativos da própria vida. Candinho, de Mazzaropi, foi inspirado no livro do filósofo iluminista Voltaire, filósofo francês. O livro dele chamado Cândido ou O Otimismo. É um livro de 1759. É uma grande sátira ao otimismo diante da realidade com seus aspectos negativos. Minha gente, veja, o pensamento positivo é um bem de consumo que alimenta um mercado multimilionário. Mercado de filmes, livros, treinamentos, palestras. Esse mercado já existe há muitas décadas, mas certamente a positividade tóxica encontrou um aliado muito grande nas redes sociais. Porque quando o ser humano se expõe socialmente, é natural que exista um esforço para que o outro o veja com bons olhos. Fica mais claro se lembrarmos que, em termos evolutivos, a sobrevivência do humano depende do suporte do seu grupo. Por isso, nosso cérebro ele desenvolveu um mecanismo conhecido pelos pesquisadores e estudiosos como sociômetro, cuja função é julgar ou imaginar qual será a percepção dos outros ao nosso respeito. As pesquisas mostram que fazemos isso o tempo todo, inclusive sem termos consciência. Quando percebemos que somos admirados, a nossa autoestima aumenta, reforçando a atitude que gerou admiração. Mas quando percebemos que somos ou podemos ser mal vistos, nossa autoestima diminui mesmo. A felicidade, ela é reconhecida na nossa sociedade como um troféu, como uma medalha. Nós desejamos status, desejamos reconhecimento e aprovação social. As pessoas passam horas trabalhando em seus perfis sociais, construindo uma imagem que não condiz com quem realmente elas são. Já que a felicidade é reconhecida na nossa sociedade como um troféu, elas passam a divulgar apenas os momentos felizes.
As redes sociais popularizam a ideia de que é possível ter uma vida livre de sofrimento. Raramente as pessoas publicam suas falhas ou destacam seus erros. Seguimos vidas artificialmente fabricadas como resultado, ficamos com a impressão de que todos estão lidando com tempos difíceis melhor do que nós. E isso promove uma sensação de solidão, uma sensação de vergonha e constrangimento. Quando o perfeito se torna normal, o bom se torna descartável. Pergunta: por que nós negamos os sentimentos negativos? Todos sentimos dor, tristeza, raiva, inveja, ciúme, ódio. Essas são emoções transitórias que fazem parte da natureza humana. Mas a pressão para estar sempre bem invalida a grande gama de emoções que experimentamos. Lembro-me de um outro filme agora, o filme Divertidamente, onde a alegria, a emoção alegria, quer fazer com que a pessoa não sinta tristeza. E a tristeza é negada. Esse filme é um bom exemplo de como que negar as emoções pode levar ao sofrimento humano. Veja, a pressão para estar sempre bem invalida aquela gama de emoções que experimentamos. E logo, quando sentimos qualquer tipo de desconforto emocional, como por exemplo a raiva e a tristeza, está subentendido que fracassamos e que somos inadequados ou fracos. Por isso, uma das razões por que mascaramos o desconforto emocional é a vergonha. O sentimento de vergonha é causado por esta sensação de inferioridade, como se possuíssemos uma característica tão indesejável que fosse necessário escondê-la para preservarmos o nosso valor social. Na vergonha, não queremos admitir para o outro ou para nós mesmos que falhamos em ter uma vida perfeita. O que alimenta a vergonha é o julgamento, o silêncio, o segredo ou a negação. Uma segunda razão é porque, como o nome sugere, emoções desconfortáveis são difíceis de sentir. Elas podem, inclusive, estar associadas a eventos ou preocupações que gostaríamos de esquecer. De fato, a evitação emocional produz um alívio temporário para as emoções difíceis. Por isso, é um recurso muito sedutor, é um mecanismo de defesa do nosso ego. Porém, a longo prazo, a evitação piora o desconforto e os nossos problemas. Assim, as redes sociais popularizam a ideia de que é possível ter uma vida livre de sofrimento. E por quê? Não resolvemos o nosso problema e por isso eles costumam piorar. Se precisarmos chegar em um compromisso e nos deparamos com o trânsito, negar o engarrafamento não o fará desaparecer. Na verdade, quanto mais você conhecer o engarrafamento, melhor conseguirá lidar com ele. A mesma lógica funciona para o desconforto emocional. Nossas emoções são informações de que algo precisa da nossa atenção. Se em vez disso usarmos a nossa energia para nos distrair, claro que não resolveremos o problema. Na verdade, a evitação se torna uma prisão porque diminui as nossas habilidades de enfrentamento. É muito comum criarmos até um segundo problema, o vício. O vício. Consumimos repetidamente o mesmo recurso: bebida, fumo, drogas.
na tentativa de esquecer o desconforto a cada vez que ele surge. Além disso, as tentativas de evitar as emoções negativas geralmente são inúteis. Funciona assim. Quando você tenta controlar um pensamento ou emoção, uma parte automática e inconsciente do seu cérebro passa a monitorar o seu progresso e as suas falhas. Sua mente se pergunta, de forma automática e constante: será que eu estou conseguindo não pensar ou não sentir determinada coisa? Ou seja, ao se certificar da ausência da emoção ou pensamento negativo, você os introduz na sua consciência, ou seja, o medo da experiência negativa torna-se a própria experiência negativa. E esse mecanismo é um mecanismo compulsivo. E a partir daí, você precisa se esforçar ainda mais para reprimir o que sente. Esse ciclo se repete inúmeras vezes até que você se cansa e sua mente é inundada por aquilo que desejava evitar. Nosso corpo e nossa mente respondem pior ao estresse quando negamos o que estamos sentindo. É impossível estarmos bem quando estamos em guerra com nós mesmos. Veja, como abraçar o que sentimos sem culpa? Como abraçarmos o que sentimos sem culpa? Como abraçar isso? Creio que seja através daquilo que nós chamamos na espiritualidade de autocompaixão. A nossa capacidade de fornecer suporte emocional a nós mesmos. Quando acolhemos o que sentimos com compaixão, estimulamos o nosso sistema nervoso parasimpático, equilibrando as reações de estresse e desligando o nosso sistema de alarme. Isso nos deixa menos reativos e nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla sobre o que nos incomoda. Então, para abraçar o que sentimos sem culpa, creio que este é o meu conselho, podemos seguir 3 passos da autocompaixão. Isso auxiliará a dar, então, o 4º passo, que é escolher melhor a forma de agir. Veja, um primeiro passo que eu creio seja a meditação e o exame de consciência. Nomeie a emoção ou pensamento, investigando como as emoções agem no seu corpo e na sua alma. Por exemplo, eu estou pensando que essa pessoa não se importa comigo, ou eu me sinto rejeitado. Nomear abre um espaço entre você e suas emoções, permitindo que você veja seus pensamentos e sentimentos pelos que eles são, fontes de dados que comunicam uma perspectiva e não uma verdade absoluta. Em seguida, faça algumas respirações profundas, observe o que está acontecendo com seu corpo, aceite o que você sente com curiosidade e atenção, tentando não aumentar nem diminuir. Isso não necessariamente fará você se sentir bem. Na verdade, você pode perceber o quanto está chateado, aborrecido. O importante aqui é perceber a qualidade de suas emoções. A qualidade de suas emoções. O segundo passo eu chamo de humanidade comum. Lembre-se que não há nada de errado com você. Tudo o que você está passando é humano. O nosso mundo emocional é composto por 5 emoções básicas. Dessas cinco emoções, 4 são desconfortáveis: medo, nojo, raiva e tristeza. E apenas uma é positiva: alegria. 4 são desconfortáveis: medo, nojo, raiva e tristeza. E apenas uma é positiva: alegria. 4 são desconfortáveis: medo, nojo, raiva e tristeza. E apenas uma é positiva: alegria. 4 são desconfortáveis: medo, nojo, raiva e tristeza. E apenas uma é positiva: alegria.
Veja o filme Divertidamente. Esse filme é baseado nesta teoria de emoções. É um filme muito interessante para isso, tá? Então, repito, 5 emoções são básicas. Dessas 5, 4 são desconfortáveis. Medo, nojo, raiva e tristeza. E apenas uma é positiva, alegria. Por que desenvolveríamos tantas emoções desconfortáveis se o desconforto fosse prejudicial? Pelo contrário, cada emoção tem uma função evolutiva diferente e todas elas são necessárias para o humano. Quando aceitamos nossas imperfeições e sofrimentos como normais, conseguimos vê-las como parte de nosso aprendizado e não como provas da nossa incompetência. Quer dizer, nossas imperfeições fazem parte de quem somos, mas elas não nos definem. Se todos sofremos, não faz sentido nos sentirmos inferiores por sofrer. Um terceiro passo nós chamamos de autogentileza, isto é, acolher o seu desconforto. Procure ter um diálogo interno, gentil e solidário consigo mesmo. Pense como você falaria para acolher um amigo que estivesse passando pela mesma situação. E ofereça a si essas mesmas palavras. Quando acolhemos o nosso desconforto, nosso corpo, nossa alma, nossa mente entendem que temos apoio e que estamos seguros. Se nos sentimos seguros, não precisamos nos defender e, como consequência, ficamos menos reativos e mais capazes de ver a situação por uma perspectiva mais ampla. E aí, passando por esses 3 passos, nós podemos alcançar o 4º passo. Ação baseada em valores. Nossas emoções são sinais importantes. Porém, elas não são a única fonte de informação que temos disponível. Além das emoções, nós temos os nossos valores, objetivos pessoais, pensamentos racionais, experiências adquiridas ao longo da vida. Logo, precisamos colocar as informações que as emoções trazem destas outras fontes de informação para então decidirmos como vamos agir em determinada situação. Podemos nos perguntar: o que esta emoção me ensina sobre aquilo que importa para mim? E procurar agir de acordo com essa resposta. Por exemplo, se você está triste porque brigou com alguém, a pista pode ser que a conexão com essa pessoa é importante para você. O valor em jogo é o amor que você sente. Logo, uma resposta coerente com esse valor seria cuidar dessa relação em vez de se vingar ou prolongar a briga. Gente, qual é a importância de aceitarmos as emoções negativas? Primeiro, quando aceitamos as emoções negativas, estamos lidando com a realidade em vez de gastarmos energia fugindo ou afastando a emoção. Quando conseguimos lidar com a realidade com autocompaixão, fica mais fácil lidar com aquilo que incomoda ou resolver o problema da melhor forma. Em segundo lugar, quando aceitamos as nossas emoções, nos abrimos para entendê-las melhor. Aprendemos sobre o que dizem e como podemos manejá-las e integrá-las às nossas vidas. Terceiro, a aceitação nos ensina, na prática, que algumas emoções podem sim ser desconfortáveis, porém, isso não significa que sejam nocivas. Por último, quando aceitamos as emoções desconfortáveis, como a raiva e a ansiedade, por exemplo, elas tendem a perder o seu poder destrutivo. Isso acontece porque essas emoções ligam o nosso sistema de alarme. Isso acontece porque essas emoções, elas têm tanto a ver conosco que queremos lutar ou fugir daquilo que nos incomoda. Se temos medo de nossas emoções, estimulamos ainda mais aquele sistema de alarme e nos tornamos ainda mais reativos, amplificando aquilo que queremos afastar. Porém, quando conseguimos estar com o desconforto,
Nos dando apoio até que ele passe, estimulamos um outro sistema neurofisiológico de conexão e da calma, que neutraliza o sistema de alarme e nos ajuda a observar que estamos sentindo sem reagir impulsivamente. Já ouviu falar em síndrome de Poliana? Poliana é uma personagem órfã do livro que inspirou esta expressão. Ela aprendeu com o pai a procurar sempre o lado positivo das coisas. O problema é que Poliana via apenas o lado positivo e nada mais. O otimismo excessivo é um erro, uma falha cognitiva. Ele faz com que as pessoas não consigam ter uma visão realista das situações, sobrevalorizando o que é bom e deixando de levar em conta os riscos e os custos de suas ações. Dessa forma, pessoas que têm uma visão excessivamente positiva tendem a se envolver em situações mais arriscadas e se precaver menos. E como seria a positividade saudável? Não a positividade tóxica, mas a positividade saudável. Não tem nada de errado em vermos o lado positivo. Pelo contrário, é saudável entendermos a natureza multifacetada dos eventos e das pessoas. A positividade saudável reconhece emoções autênticas e rejeita o entendimento de que uma situação é necessariamente só boa ou só ruim. Emoções opostas podem acontecer simultaneamente. Ou seja, você pode ficar triste por perder seu emprego e ter esperança de encontrar um novo emprego no futuro. Algumas décadas de pesquisas mostram que a capacidade de ressignificar eventos é um dos principais fatores que suportam a resiliência humana. Ou seja, quando construirmos sentido a partir das adversidades, tirando lições proveitosas que nos acontecem, conseguimos crescer a partir dos nossos desafios em vez de ficarmos piores por causa deles. Na prática, como podemos nos blindar da positividade tóxica? Primeiro, é importante estarmos atentos às mensagens que invalidam nossos sentimentos, evitando levá-las a sério ou reproduzi-las. Mensagens vazias que sobrevalorizam a positividade, como escolha ser feliz, invalidam outras emoções genuínas. Segundo, podemos evitar discutir nossos sentimentos com pessoas que nos pressionam para sermos otimistas sempre, ou que invalidam nossos sentimentos desconfortáveis. Terceiro, fique atento às mídias sociais, às redes sociais. Muitas pessoas promovem a positividade tóxica, publicando o que parece ser uma vida perfeita. Escolha seguir pessoas autênticas, ou então, engaje-se menos com as redes. Quarto, dedique-se ao desenvolvimento da autocompaixão. Quando entendemos o que precisamos para nos sentir apoiados durante o sofrimento, fica mais fácil reconhecer quando as pessoas fazem o contrário. E lembre-se de reconhecer, normalizar e acolher as emoções das outras pessoas, mesmo que elas não façam sentido para você. Quando censuramos as emoções das outras pessoas, incentivamos a falsidade e as amizades superficiais. Pessoal, creio que seja um pouco isso sobre positividade tóxica. Depois nós vamos falar sobre algumas consequências sobre isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha me ajudado, com certeza me ajudou, mas espero que tenha ajudado também a você, tá bom? Que Deus então nos abençoe e nos proteja e que possamos dar passos para sermos verdadeiramente autênticos, tá bom? Um grande abraço para você, paz e bem.